E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo aí do nosso canal. Estaremos dando início agora ao Plano de Estudo Doutorado, volume 4, terceiro ano, ensino médio, semana 2, minorias e pandemia. Nessa proposta aqui, trabalharemos então com o conceito de minorias e entender como essas minorias sociais estão impactadas diante a pandemia por conta do novo coronavírus, o Covid-19. Para essa reflexão, trazemos aqui o texto do professor e cientista social Marcos Ferreira dos Santos Guimarães. O primeiro ponto para refletirmos aqui é questionarmos o que é minoria social. Para a sociologia, a palavra minoria se refere a uma categoria de indivíduos que sofrem tratamento desigual, humilhante, simplesmente por fazer parte de um grupo minoritário. O conceito de minoria social é diferente do conceito de minoria numérica. Por exemplo, no Brasil, os pretos e pardos são maiorias numéricas, assim como as mulheres, porém são minorias sociais. Minorias são definidas em termos de características atribuídas de status, tais como raça, sexo, etnia, religião, etc. Assim, nessa provocativa, refletimos um pouco dessa história das minorias sociais, que desde a antiguidade até os tempos presentes, a gente reflete essa questão que estabeleceram instrumentos para legitimar a desigualdade entre as pessoas. Essa legitimação da desigualdade entre as pessoas avançou por toda a história da humanidade, passando pela Idade Média, onde uma pessoa escravizada, por exemplo, era equiparada a um objeto a serviço do senhor da terra, e mesmo com a difusão do catolicismo na Europa, onde passou a discutir o direito à igualdade de direitos, pois todos eram considerados filhos de um mesmo Deus, houve também questões dessa desigualdade presente, como também no período onde os filósofos iluministas deram passo adiante nessa questão, preocupando-se com a consolidação da igualdade jurídica e civil entre as pessoas, iniciando o período contemporâneo. Nesse processo, o povo poderia, inclusive, destituí-lo, e mesmo com o fim do poder absoluto dos governantes, e tendo aí a liberdade religiosa da imprensa e da opinião passaram a ser mais respeitados, tendo respaldo jurídico assegurado na Constituição de vários países e na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, os direitos passaram a ser vistos como naturais, portanto, legítimos. Mas apesar desse reconhecimento de igualdade na lei, os séculos em que a desigualdade eram legitimadas perante as minorias criaram marcas que são presentes até os dias de hoje, pois do ponto de vista histórico era normal e aceitável um grupo ter status de superioridade perante outros grupos. Era o natural, inclusive respaldado pela religião, que até hoje tem ainda grupos que permanecem esses ideais de naturalizar essa desigualdade. Mas afinal, quem são as minorias e quais seus desejos? É de fundamental importância relembrar que minoria social não deve ser confundida com quantidade numérica. No Brasil, segundo o PNAD, as mulheres são 51,8% da população, enquanto os homens são 48,2%. Portanto, numericamente, as mulheres são maioria, porém, socialmente elas são minorias sociais. Não tem o mesmo tratamento que os homens. Do mesmo modo, os pretos e pardos somos 54% da população brasileira, porém são minorias em termos sociológicos. O sistema capitalista e o processo de globalização impôs determinados padrões de consumo, que ao mesmo tempo nem todos podem consumir, e assim surge o processo de globalização acentuando a diferença entre as classes sociais. A partir dos conflitos que surgem desse processo, nascem movimentos sociais que defendem os grupos minoritários, tais como os grupos de direitos à diversidade sexual, liberdade religiosa, dos povos indígenas, direitos à terra, dos deficientes físicos, das empregadas domésticas, dos catadores de papel, dos negros, profissionais do sexo, dentre outros. E neste quesito a gente reflete aqui que as minorias sociais estão ligadas principalmente à falta de garantia de direitos, de oportunidades e de equidade social. Quais os efeitos da pandemia do coronavírus nas minorias? Quando falamos de integrar um grupo minoritário, significa que o indivíduo daquele grupo tem o acesso a serviço básico negado ou dificultado. Isso desequilibra as relações e aumenta as desigualdades sociais no cotidiano. Nesse período agora de pandemia causada pelo coronavírus, essa desigualdade amplia,
pois as minorias são afetadas de forma mais forte. Trabalhando alguns dados aqui importantes, a gente tem dados da Fiocruz apontando que para enfrentar o vírus no Brasil é necessário combater o preconceito racial, pois a maioria da população no Brasil é constituída de pretos e pardos. Inclusive a ONU vem alertando para o fato de que, em São Paulo, os negros têm 62% mais chances de morrerem infectados pelo vírus, dado, por exemplo, que a gente pode observar em Chicago, nos Estados Unidos, onde os negros são 29% da população, mas representam 70% das mortes de Covid-19. Na França também foi constatado alta mortalidade entre minorias raciais e étnicas. Outro estudo em questão é o da PUC-Rio, que analisou a taxa de letalidade do vírus no Brasil, concluindo-se que a população negra apresenta maior letalidade em comparação aos brancos, enquanto 23,87% dos brancos internados em enfermaria morrem. Entre os pretos e pardos, o percentual foi de 42,69%. A taxa de letalidade entre os internados em leitos de UTI também foi desfavorável aos pretos e pardos, pois enquanto 59,02% dos brancos internados na UTI morreram, entre os pretos e pardos, o percentual foi de 74,15%. Podemos observar nesse gráfico apresentado na página 121 do PET uma reflexão crítica dessa realidade diante da desigualdade étnico-racial nesse período de pandemia do coronavírus. Entender esse fator é observar que existe uma disparidade entre negros e brancos e se deve a fatores como a marginalização, discriminação e acesso a serviços de saúde. Trazer também aqui os povos indígenas, a situação também é crítica. A mortalidade entre os indígenas é de média 150% maior que o restante da população e 20% maior que a da região norte. Para pesquisadores do tema, esse número se deve à falta de assistência e de políticas públicas. Por outro lado, o governo federal sancionou uma lei que reconhece os povos indígenas como grupos de extrema vulnerabilidade. No entanto, o governo federal vetou trechos da lei que garantia o fornecimento de itens básicos, como água potável e oferta de leitos emergenciais. A justificativa para o veto foi que o gasto seria inconstitucional. Entretanto, especialistas afirmam que não havia motivos para o veto, pois a justiça brasileira já reconheceu o estado de calamidade pública e autorizou que o governo gaste o necessário no combate à pandemia. Trazendo aqui outro retrato de minoria social, refletimos uma pesquisa realizada pelo Instituto #VoteLGBT, realizada com a população LGBTQI+. Revela que 44% das lésbicas, 34% dos gays, 47% dos bissexuais e pansexuais e 42% das transexuais afirmam terem tido problemas de saúde mental devido ao isolamento social, enquanto a taxa de desemprego no Brasil foi de 12,2% no primeiro trimestre de 2020, 21,6% do grupo afirmou estar desempregado. Antes da pandemia, a taxa de desemprego no grupo era de 15,6%, ainda assim maior que a população em geral. Aqui, refletimos que os grupos minoritários sempre lutaram para ter a implementação dos seus direitos reconhecidos pela lei ou implementados na prática. A razão de existir dos mais variados movimentos nos seus entornos é para a diminuição da desigualdade, do preconceito e por uma sociedade mais justa e igualitária. E aqui cabe compreendermos que a luta sempre foi necessária. Com a pandemia do coronavírus, ela se tornou ainda mais essencial. A pandemia do coronavírus chega de forma mais violenta e tem impactos desproporcionais, tanto no campo da saúde, bem como no campo econômico, sobre os grupos minoritários. E aqui nós finalizamos refletindo a importância de combate a essa desigualdade diante do nosso contexto histórico brasileiro, também como uma forma para vencer o coronavírus, pois é necessário, antes de tudo, tratar das desigualdades que foram construídas ao longo da história na nossa sociedade. Pessoal, para finalizar, trazemos aqui as atividades da semana 2. Segue para vocês o modelo de gabarito. Para essa semana, nós temos aí duas questões interpretativas para responder. Então, você faz parte de alguma minoria? Se sim, qual? Elabore uma reflexão sobre essa minoria a qual você pertence. Se não, escolha uma minoria citada no texto e faça uma breve reflexão. Nessa proposta, você tem que se colocar e se entender como ou não uma minoria. Lembrando, minorias são todos esses grupos numa estratificação social que sofrem um impacto na sociedade. Não é uma questão de quantidade,
mas de restrições dos seus direitos, sua liberdade, na igualdade, na justiça social. Então, observe esses fatores para se colocar ou não nessa minoria social. E aí faça essa proposta de reflexão, se colocando em todo esse processo de situação de exclusão ou observando um grupo em questão de minoria social que sofre todo esse processo de exclusão social. Questão 2. Com base na leitura acima e no conteúdo do texto, reflita. Peço então a vocês que leiam o texto acima para refletir a pergunta que se segue. Por que as minorias têm seus direitos cerceados pelo Estado? Quem é responsável em garantir esses direitos? O povo, os políticos, os movimentos sociais? Por que esses responsáveis não conseguem garanti-los? Então, reflita bastante esse texto acima e busque compreender a ação desses agentes sociais, refletindo inicialmente a não garantia que o Estado dá às minorias sociais dos seus direitos, refletindo aí esses agentes, o povo, os políticos, os movimentos sociais, e a sua responsabilidade diante dessa garantia de direitos e colocando aí, por fim, uma reflexão por que a gente ainda tem todo esse processo de exclusão às minorias sociais, mesmo tendo muitas vezes leis, tendo aí ações desses agentes em questão para a garantia de direitos para essa população. E aí faça essa reflexão num breve texto, com a leitura bastante rica e com todo esse material que vocês têm em mãos, em relação ao contexto e o conceito de minorias sociais. Então é isso em relação à nossa semana 2. No final do vídeo vai aparecer aí para vocês um vídeo de orientações em relação ao envio do PET 4 e também uma playlist com vários outros vídeos do PET Sociologia. Desde já, um muito obrigado e até a próxima!